E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma análise completa do NHI, National Health Investors, um REIT da área da saúde que teve um retorno histórico de 217% nos últimos 29 anos e que paga um dividend yield de 7,2% em dólar. Solta a vinheta, DJ! Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal para continuar vendo os vídeos de análise dos REITs e fica até o final do vídeo para saber quantos por cento da minha carteira eu vou alocar em NHI. Então vamos lá. O primeiro passo na análise de um REIT é conhecer o REIT. Então vamos ver a ficha técnica dele. Ele é um REIT que foi fundado há 30 anos, tem 29 anos de IPO, tem um valor de mercado de 3 bilhões de dólares, é negociado na NYSE, a bolsa americana, e é um REIT de Healthcare Facilities, ou seja, é um REIT que atua em várias áreas da saúde e a gente vai ver isso mais a fundo daqui a pouquinho. Constituída em 1991, a National Health Investors, negociada na NYSE, é um fundo de investimento imobiliário especializado em sale-leaseback. Sale-leaseback é quando você vende um imóvel e no mesmo momento já aluga esse imóvel. Por exemplo, vamos supor que eu seja dono de um hospital e eu estou precisando de dinheiro para fazer um investimento. O que é que eu faço? Eu chego para algum investidor imobiliário, no caso o NHI, e vendo o meu imóvel para ele, pego o dinheiro e no mesmo momento eu já alugo esse imóvel. Eu continuo no imóvel, eu não saio do imóvel, eu só faço vender e viro um inquilino do imóvel. Então isso é sale-leaseback. Mas vamos continuar. Joint venture, hipoteca e financiamento de habitação sênior e investimentos médicos conduzidos pela necessidade e discricionária. Ou seja, o principal ponto do NHI são senior houses. O que seriam senior houses? São casas para idosos. Não é muito comum aqui no Brasil, não é como os asilos que a gente tem aqui. São grandes casas muito bem assessoradas ali com vários idosos, com tudo que eles precisam e que é bem comum lá nos Estados Unidos. Inclusive os próprios idosos gostam de frequentar, de morar nesse tipo de lugar. E esse é o principal negócio desse REIT. O portfólio do NHI consiste em comunidades independentes, assistidas e de cuidados com a memória, comunidades com taxas de entrada, enfermarias especializadas, prédios de consultórios médicos e hospitais especializados. Então vamos ver o portfólio do NHI. Como a gente pode ver aí, eles têm 242 propriedades, 37 parceiros operacionais e estão divididos em 34 estados. E como a gente pode ver nesse mapa, 162 imóveis são senior houses, 75 são enfermarias especializadas, 3 hospitais e 2 prédios médicos, 2 escritórios médicos. Isso aqui não considere que é um consultório médico, é uma laje corporativa inteira cheia de consultórios. Bem, agora que a gente entendeu mais ou menos como é que o REIT funciona, vamos falar um pouquinho sobre o setor. Na minha opinião, o setor de saúde é um setor que sempre vai ser essencial. E com a melhora da qualidade de vida, a população vem cada vez envelhecendo mais e cada vez mais aumenta a demanda por esse tipo de imóvel. Ou seja, é um setor muito perene que eu acredito ser um bom negócio para o longo prazo. Agora vamos ver como é que esse REIT ganha dinheiro. Nesse gráfico a gente pode ver aí a divisão dos parceiros deles. Eles têm vários parceiros na área da saúde e aqui estão os ativos deles, que como a gente pode ver, são distribuídos basicamente em 3 categorias. 32% de need driven, 37% de discricionária, que são 2 tipos diferentes de senior houses, e 30% na parte médica. Agora vamos ver nessa tabela a receita separada por categoria no último ano. A senior house need driven, que basicamente aí são os campos de senior house e as senior houses assistidas. Então juntando aí essa categoria dá 89 milhões. A outra categoria de senior house, que é a discricionária, que são senior house independentes, no caso, que não são assistidas, e essa entrance fee communities, dá um total de 96 milhões, totalizando aí a soma das duas, 185 milhões. E a outra parte médica, que são os hospitais, os escritórios médicos, os consultórios e a parte de enfermaria especializada, dá mais de 90 milhões, que totaliza aí 275 milhões de receita no último ano. E tem uma partezinha pequena também de hipotecas e juros, que dá mais ou menos 24 milhões, mas que não é o principal ponto do NHI, não é o principal foco do NHI. O principal ponto do NHI é o sale-leaseback, como a gente viu. Mas agora vamos para o que interessa, os indicadores fundamentalistas. Mas antes de ir para o Fundamentei, que é onde eu gosto de olhar os indicadores fundamentalistas, vamos ver esses gráficos que eles divulgam nos resultados trimestrais, que são bem interessantes. Nesse primeiro gráfico a gente pode ver o CAGR, o crescimento do FFO,
que seria comparado ao lucro líquido para empresas normais, né? Que seria o fluxo de caixa operacional no caso dos REITs. E esse gráfico está comparando o NHI com os seus pares do mesmo setor, ou seja, os outros REITs do mesmo setor do NHI. E nos últimos 6 anos, o FFO teve um crescimento de 5,1%, enquanto os seus pares teve uma queda de 2,5%. E, obviamente, com o FFO crescendo, os dividendos também crescem. Nos últimos 6 anos, 6,2% de aumento para o NHI contra uma queda de 2,6% dos seus pares. Nessa outra tabela, tem alguns gráficos. Ele mostra aí o gráfico do crescimento dos dividendos, como a gente vê, vem crescendo. Mostra também as despesas gerais e administrativas que vem diminuindo, ou seja, o NHI vem enxugando cada vez mais, vem tendo melhora do seu desempenho operacional. E vamos para a tabela dos indicadores fundamentalistas. O primeiro ponto aí é a receita. A gente vê que ela vem crescendo nos últimos anos, saiu de 229 milhões para 334 e o EBITDA é bem próximo à receita. Ou seja, o operacional desse REIT é incrível, é uma despesa operacional muito baixa, onde o EBITDA é quase igual à receita. Um lucro de 190 milhões, que também é crescente nos últimos anos, mas como a gente sabe, para REITs é muito mais interessante olhar o FFO, que no caso também está crescente, saiu de 180 milhões para 251 milhões, uma margem absurda de 60%, uma margem dessa é muito boa, uma margem muito alta para um REIT. Um ROI ali na casa dos 13%, que também está interessante, está legal. E um dividend yield de 7,2%. Esse dividend yield costuma ficar ali em 5% mais ou menos, ele está em 7,2% agora porque devido à crise o valor de mercado caiu muito, a cotação caiu muito, então isso faz com que o dividendo aumente um pouquinho, já que ele conseguiu manter os dividendos ali durante a crise, mas ainda assim na casa dos 5% é um dividendo muito alto, lembrando que é um dividendo em dólar e que a renda fixa nos Estados Unidos é menos de 1%, então ter um REIT que paga um dividend yield de 5% em dólar é muito bom. E o lucro por ação também aumentou, saiu de 4,79 para 5,63 nos últimos 5 anos. Ah, pessoal, já esqueci de falar da dívida. A dívida líquida pelo EBITDA é 4,6, o que é razoável para REITs. Até 6, 7, no máximo não pode passar disso, já fica ruim, mas até 6 ainda tá bem tranquilo. Lembrando que dívida não agrega em nada para REITs, eles não se beneficiam da dívida tributariamente, então quanto menos dívida um REIT tiver, melhor. E para concluir, esse é um REIT excelente, um REIT que possui ótimos números, uma margem sensacional, uma baixa despesa operacional e uma evolução constante. Na minha opinião, é um dos melhores REITs do setor. Lembrando que os REITs geralmente compõem uma parte mais segura da minha carteira, uma parte mais estável, mais consolidada, que tem como principal objetivo a renda passiva em dólar. E esse REIT atende muito bem esse critério com um dividend yield alto desses. E o percentual que eu defini para ter na minha carteira do NHI é de 3,6%. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você não se inscreveu no canal até agora, se inscreve que a gente vai continuar soltando análise dos REITs. Deixa seu like se não deixou até agora e até o próximo vídeo.